Nesta noite, dando sequência aos estudos que nós começamos já há 2 semanas, sobre os pensamentos do Chico Xavier. Eu volto a repetir, apenas para efeito didático, que existe um evangelho chamado Evangelho de Chico Xavier. Isso para aqueles mesmo espíritas, acho estranho. Conhece os evangelhos da igreja, né? Mateus, Marcos, Lucas, mas tem o evangelho de Chico Xavier, porque a palavra evangelho quer dizer boa nova. Aquele que transmite uma boa nova está transmitindo um evangelho. E esse evangelho do Chico Xavier, para a gente se ilustrar, é do Carlos Bacelli. Não que ele seja o autor, ele compilou os pronunciamentos do Chico Xavier em vários momentos, principalmente lá à sombra do abacateiro, onde ele fazia a sua exposição, foi anotando ou gravando, não sei como é que ele fazia o sistema, não sei qual é o sistema que ele fazia, mas depois ele fechou num livro, o Evangelho de Chico Xavier. Quer dizer, são pensamentos do Chico Xavier que, sem dúvida nenhuma, para nós espíritas, foi um dos baluartes da mediunidade, com mais de 400 livros, um homem altamente espiritualizado. E eu peguei desse Evangelho do Chico Xavier a lição 130, que me chamou bastante atenção, porque ele fala de caridade. E eu tirei do contexto, pincei uma frase desta lição 130 que nós vamos ler em seguida. O Chico diz essa frase: a caridade não resolve o problema de ninguém. Lido isso fora de contexto, fica esquisito se o Chico tivesse dito isso: caridade não resolve o problema de ninguém. Se nós sabemos que fora da caridade não existe educação, não existe salvação, não existe crescimento. Que a caridade quer dizer amor. E o Chico foi o homem amor. Então esta frase eu tirei do contexto. Eu vou ler agora o contexto todo, vocês vão entender por que ele disse isso. Vejam lá. Diz ele nesse seu evangelho: não posso resolver o problema social da humanidade. Mas, se é o prato de comida o que posso oferecer ao faminto, eu não devo me omitir. Se é o agasalho humilde, alguma coisa que possa lhe alimentar esperança de alguém, dando a ele forças que ele necessita para esperar. A caridade não resolve o problema de ninguém. Agora está dentro do contexto. Mas enquanto a pessoa não cria meios para superar as suas dificuldades existenciais, a caridade aguenta as pontas. Ou seja, não deixa marginalizada a pessoa, impedindo que a necessidade não lhe desencadeie a revolta. Revolta que, não raro, traz para o espírito consequências imprevisíveis. Porque, no clima de necessidade, a pessoa pode roubar, pode matar, pode cometer suicídio. Então, este é o texto do qual nós vamos fazer o comentário do Evangelho do Chico Xavier. Deu para entender assim o sentido? A caridade não resolve o problema de ninguém? O Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que nós temos 2 tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. No geral, se explora muito a caridade material. As igrejas falam de caridade material.
Você não vai ajudar fulano, você não vai dar roupa para ciclano, você não vai visitar o necessitado. Esse é o sentido mais de caridade material. E a caridade material, eu diria, é a mais fácil de se realizar. Porque a caridade material, normalmente, você dá o que lhe sobra. Você dá aquilo que está sobrando na sua casa. Está sobrando comida esse mês, eu vou dar isso aí para os necessitados. Aquela roupa que para mim já não dá para usar mais em razão da minha vida social, você doa. Puxa, o sapato, esse sapato já não está bem para mim, você doa o sapato. Então, normalmente, a caridade material pode ser exercitada até sem amor, ou não. Muito embora a palavra caridade quer dizer amor. Muitas vezes você dá para desentupir aquele material que está lá cheirando mal na sua casa, aquelas roupas que você diz, não vou usar nunca mais, vou dar isso aí. Você veja que não é um processo assim de uma caridade realmente espiritual. Não quero dizer que todos sejam assim, obviamente. Muita gente dá caridade material, faz esse amor material realmente por amor. Mas nem sempre. Até fica esquisito eu dizer que caridade material nem sempre expressa amor. Quando você faz para desentupir a sua casa aquilo que não te serve mais. E não raro a gente encontra pessoas assim. Brinquedos de criança, às vezes nós que recebemos doação aí para o bazar, aí a pessoa fala, esse brinquedo aqui dá para dar para uma criança, meu filho não brinca mais, esse sapato não serve mais. Então, este sentido, é melhor ser assim do que não ter a caridade. Não estou dizendo que não deva. Mas a caridade, talvez mais difícil, talvez não, é a mais difícil, a caridade moral, a caridade espiritual. E obviamente o que o Chico está falando aqui, que a caridade não resolve o problema de ninguém, ele está falando de você alimentar as pessoas, tão só alimentar e não dar emprego, não dar oportunidade de trabalho. Quantas pessoas preferem receber e não trabalhar? Às vezes o próprio governo incentiva isso. Hoje mesmo eu estava lendo na República Paraguaia, o presidente disse que não ia dar mais cesta alimento. Ele ia criar frente de trabalho, mas não ia dar mais alimento. É mais ou menos nesse sentido que o Chico está dizendo. Você dá materialmente, mas se o cidadão não trabalha, ele não aprende a trabalhar. Ele não se sente valorizado, porque nós nos valorizamos pelo suor, pela luta nossa. Quando nós fazemos o nosso trabalho e recebemos por aquilo que nós fizemos, aquilo nos dá satisfação, aquilo nos dá alegria, porque foi fruto do nosso trabalho. E nós valorizamos. Então quem ganha e não sabe o valor, nem sempre valoriza. Isso você vê na própria vida. Os pais, por exemplo, que dão tudo aos filhos, nada contra, mas não incentivam o filho a trabalhar. O que acontece? Eles acham que a vida vai lhe dar a vida toda se ele não trabalhar. Muitas fortunas se perderam. Nós temos exemplo aqui em Jacarezinho, mas não vamos nos referir a ninguém, em que os pais, os avós eram ricos, né? Os pais dirigiram isso aí até certa altura e os netos ficaram pobres, de um modo geral, porque perderam, não aprenderam. Eu sempre digo o seguinte, que quando você faz um empreendimento, quando você faz um trabalho, uma empresa que você dirige, ninguém sabe que você acorda à noite preocupado com determinado setor, porque tal coisa não está bem.
você se preocupa. E os filhos, quando pegam uma empresa pronta, ele não sabe disso. Ele só recebe. Recebe pronto. Recebe cru. Não mastigou, não trabalhou. Então, por isso eu estou trazendo aqui para a gente refletir essa ideia do Chico Xavier. Pois bem, então, a caridade moral é a mais difícil. O que é essa caridade moral? É a caridade espiritual. É a caridade espiritual. Essa é difícil. Por exemplo, perdoar é uma caridade. Uma caridade moral quando você é capaz de perdoar. Porque isto exige de você mudança de atitude, mudança de comportamento, diferente da material. Não, pode levar esse material, eu não estou mais usando. Esta caridade moral é aquela em que você é capaz de se entender com as pessoas, respeitando o seu próximo. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que nós temos 3 tipos de caridade moral, obviamente. Caridade por pensamento, caridade por palavras e caridade por ações. Isso está no Evangelho. O Edmilson deve ter estudado bastante isso aí, ele trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a caridade pelo pensamento, quantas vezes nós faltamos com a caridade pelo nosso pensamento? Nós somos, muitas vezes, imprudentes. Simplesmente por uma ação de alguém, você pensa mal. Você já cria pensamento que aquele fulano fez isso, fez aquilo, porque foi por causa disso, ou você já faz crítica, ou, enfim, você emana energia negativa para a pessoa. Quantas vezes nós pensamos erradamente, por exemplo, de alguma pessoa, que lá para frente você diz, puxa, eu errei. Não tem isso? Você pensou, quando só ficou no seu pensamento, ainda bem. O problema é quando você extrapola isso em palavras e diz para alguém, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo, simplesmente por você ter pensado, quando você exterioriza. Então, por pensamentos, nós podemos usar a força da oração. É uma forma, porque orar é emitir energias. Eu posso perfeitamente transmitir às pessoas que eu iria criticar pelo pensamento, eu posso transmitir preces, eu posso transmitir ideias positivas, energias. Entendamos que a prece é isso. Você pensa que a prece você vai pedir para Deus, Deus vai fazer para você. Na realidade, você planta no seu eu aquilo que você deseja. Nós somos um transmissor de energia. Então, quando eu penso, eu estou como se tivesse transmitido uma onda de rádio. Eu penso e transmito às pessoas. Por isso que há uma passagem no Evangelho que diz que nós pecamos até por pensamento. Lembram disso? Nós pecamos por pensamento, quer dizer, erramos por pensamento. Ah, mas eu só pensei. A gente diz, eu não fiz, não coloquei em ação, mas só de pensar, Jesus diz, vós adultereis com ela, qualquer outra pessoa. Só de pensar, eu só não fiz. Por quê? Porque não houve oportunidade. Eu pensei, tive vontade de jogar isso para a prática, não fiz, se contive, ou porque o meio ambiente não me permitiu que eu agisse, colocasse o meu pensamento em ação. Então, nós erramos só por pensar. Veja como é complicado a coisa. Mas eu só pensei, eu não fiz nada. Mas você pensou e não fez porque não houve mecanismo, oportunidade de você fazer. Você pensou mal, não fez porque não houve oportunidade.
Pecou dos seus pensamentos ao olhar indevidamente a uma mulher ou um homem, seja lá o que for, você pensou. Não houve oportunidade, você não fez. Então, nós temos a caridade por pensamento. Ao invés de nós transformarmos para o mal, nós podemos irradiar pelos nossos pensamentos, é uma espécie de uma irradiação da nossa energia, do nosso pensamento, e atinge as pessoas, porque nós vivemos num Deus, num mundo cósmico. A nossa religião, hoje diz Einstein, é uma religião cósmica, não um Deus impessoal, pessoal. Nós estamos conectados com o universo, estamos conectados com as pessoas, nós nos conectamos com todo mundo. Pode o cidadão estar lá no Japão, pode estar nos Estados Unidos, mas se eu pensar, não existe barreira, não existe distância, eu emito o meu pensamento e aquela pessoa, se estiver na mesma faixa vibratória, recebe. Dá para entender isso? Então, o meu pensamento gera energia. Se eu pensar em alguém, para o bem ou para o mal, vai atingir. Porque o pensamento positivo ou negativo depende da maneira como que nós pensamos. Pois bem, então uma das formas que o Evangelho segundo o Espiritismo diz, que nós podemos fazer caridade por pensamento. Podemos fazer caridade por pensamento, que é a oração. E a oração é a emanação de pensamentos positivos às outras pessoas. Podemos também fazer caridade por palavras. O que é caridade por palavras? É quando eu construo ao invés de destruir, quem quer que seja, com palavras de incentivo, palavras de orientação, e que muitas vezes, neste mundo atribulado, você não tem tempo para ouvir ninguém, ou para transmitir um conselho a alguém que está desesperado, alguém que está às vezes numa situação tão dificultosa que as pessoas se levam ao suicídio, e que muitas vezes, se você puder conversar com a pessoa, lhe dar um ombro amigo, você pode dissuadir, você pode mudar o pensamento da pessoa, e aquelas palavras podem ecoar no seu coração e ele mudar o rumo de vida, que é um conselho. E existe ainda a caridade por ação, que é a caridade por ação, é quando nós efetivamente trabalhamos para que aquilo seja realizado. Lembrando sempre que a caridade é sempre sentido de amor. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, completando a ideia do Chico Xavier, que é caridade quando nós suportamos uns aos outros. O menos que fazeis neste mundo. Quer dizer, suportar uns aos outros, ter, digamos assim, consciência que cada um é um. Nem todos leem da mesma cartilha dos meus pensamentos, embora aqui sejamos espíritas, a minha cartilha pode ser diferente da sua, pode ser que tenha pontos de conexão, mas eu não posso exigir que nenhum de vocês pense como eu, assim como vocês não podem exigir que eu pense como vocês, porque cada um está num estágio evolucional, um estágio de aprendizagem. Portanto, todos nós estamos caminhando para o mesmo objetivo, que é a perfeição. Não tem essa de que alguém vai desencarnar e acabou, não deu tempo. Não, aí vem a reencarnação nos dizendo que nós teremos sim no espírito oportunidade de ingressar num outro corpo físico, numa outra oportunidade, mas todos nós haveremos de crescer e evoluir espiritualmente. Guarde esse assunto aqui, suportar uns aos outros, porque cada um tem o seu entendimento, a sua evolução. Uma outra
uma outra forma que o Evangelho nos fala é que nós devemos saber calar para que o outro fale. Quase sempre, quando não entendemos, você quer que prevaleça a sua palavra. Você não é capaz de calar e ouvir, mesmo que o outro fale diferente. Mesmo que o que ele está falando, para você não tenha sentido, mas para ele tem dentro do estágio de entendimento. Uma criança de 1ª a 4ª série tem um entendimento, como o pai ouve a criança, ele já é maduro, acha engraçado o que ele fala, não desrespeita a criança, você pode orientar. Assim como nós somos crianças espirituais, estamos todos em crescimento. Uma outra forma que o Evangelho fala é que nós devemos saber fazer surdo, fazer que não ouviu, a palavra irônica que escapa da boca de um cidadão acostumado a caçoar. Isso é o Kardec que diz. Quer dizer, às vezes a pessoa fala algo que você poderia se revoltar, poderia brigar, poderia assinar recibo, você deixa para lá, porque a pessoa está falando de acordo com o estágio de entendimento dele. Eu não posso exigir que todos pensem como você. Então, às vezes a pessoa usa de certas palavras que você pode não gostar, mas deixa para lá. Entenda como se você fosse o pai e seu filho falando coisas que você parece é coisa de criança, e às vezes as pessoas agem como criança. Outra coisa que o Evangelho nos fala: não ver com um sorriso desdenhoso por muitas pessoas que se julgam superiores, principalmente em religião. A gente vê muito isso, né? A pessoa diz: não, minha religião é muito melhor que a sua. Na minha religião Deus está lá, venha lá para a minha religião, porque lá que Deus está. Então o que acontece? Às vezes a pessoa ouve ou retrata com desdém a religião dos outros, e religião é coisa do homem. Religião não foi Deus que baixou e criou a religião. Religião somos nós que criamos, e cada líder religioso cria regras, cria estatutos, cria dogmas, cria teologia, mas isso é do homem. É por isso que Einstein diz, acho que você colocou, não foi não? Estava no site, acho que foi você que colocou, dizendo de que as religiões, elas não, como é que ele diz? As religiões não se vinculam a um Deus pessoal. As religiões chegará um dia que as religiões será cósmica, ela é universal, e que ela não estará preso a dogmas e nem a teologias, porque aquilo que se aceita e diz ser a palavra de Deus é criado pela teologia. Os teólogos criam ensinamentos, criam dogmas, e você aceita aquele dogma como verdade, como se fosse a palavra de Deus, é criada pelo homem. Então um dia nós teremos entendimento, como hoje já acontece, que a religião será cósmica. Nós teremos um Deus, não pessoa, mas um Deus que não está subordinado, como só ia acontecer, a dogmas e teologia. Achei extraordinário isso aí. E ainda, até usufruindo ou utilizando da mensagem que o Zezinho fez na sexta-feira, existe o famoso BIP. É fácil de guardar. BIP. B-I-P. BIP. Disse que a caridade segundo Jesus é o BIP. O que é o BIP? Benevolência para com todos. I do bi, indulgência com os erros alheios. E P
perdão aos semelhantes quando erram. Então, esta é a caridade segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, baseada no BIP: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Isto seria para nós, digamos assim, o ápice nosso de entendimento. Voltemos agora. Chico diz: a caridade não resolve o problema de ninguém. Então dá para entender que o Chico está dizendo aqui é que nós temos que ajudar as pessoas, sim, materialmente. Mas isso aí é até, ele diz até que é uma forma, o Chico diz, é para aguentar as pontas, ou até que o cidadão seja autossuficiente. É aguentar as pontas. Às vezes você ouve crítica até no Brasil, que dá cesta básica não dá Bolsa Família, e tem gente que não trabalha. Lá no Nordeste, família com muitos filhos adquire bolsa e não quer trabalhar. Não pode isso é contrário à lei da natureza. Nós temos que trabalhar, nós temos que produzir com o suor dos nossos esforços para que a gente realmente cresça. É a lei do trabalho, a lei do progresso. Então, ajudar o próximo tem que ajudar materialmente. Tem que ajudar, sim. Mas não se tornar isso algo constante sem que a pessoa queira trabalhar. Está necessitado? Vamos ajudar, vamos reunir, vamos formar grupos, vamos dar cesta básica, tudo bem, até que a pessoa possa por si mesmo ganhar o seu pão. Senão você está incentivando ao indivíduo a não crescer. E é isso que Chico, por isso que eu trouxe a frase: a caridade não resolve o problema de ninguém. Ele está dizendo a caridade material. Mas enquanto a pessoa não cria meios de superar suas dificuldades, que quer dizer, ela seja autossuficiente, a caridade aguenta as pontas. Essa caridade material aguenta as pontas, ajuda. Impedindo de que o cidadão se revolte e comece a roubar, matar, e às vezes cometeu suicídio no desespero, quando o pai, em situação de desemprego, vê a esposa, os filhos precisando de alimento e não possa se alimentar. Caridade material é a mais fácil, voltamos a insistir, mas a caridade moral, esta que nós procuramos ter respeito com o nosso próximo, nós sabemos responder com mais amor, temos mais perdão. Isto é importante na nossa vida. E dentro do projeto nosso do horário, é a lição que nós queríamos trazer, que a caridade não resolve, diz o Chico, problema de ninguém, do ponto de vista material. É apenas provisoriamente. Cada um tem que trabalhar, crescer e evoluir.